Milionário pensava ser apenas uma brincadeira, mas ao ver a pureza da esposa, mudou tudo. A chuva caía pesada naquela noite fria em São Paulo, batendo forte nas janelas do luxuoso apartamento no alto do prédio nos Jardins. Lá dentro, Eduardo, um empresário bilionário conhecido por seu sucesso avassalador e controle absoluto sobre o mundo dos negócios, encarava a janela com um olhar vazio. A cidade brilhava lá embaixo, iluminada como um tapete de estrelas artificiais. Mas no coração dele, tudo era escuridão e tensão. Mariana, sua esposa, estava sentada perto da lareira, o rosto iluminado pela luz tremeluzente das chamas, como se fosse uma pintura viva de delicadeza e inocência. Ela sempre teve essa aura de pureza que desconcertava os parceiros de Eduardo. Ao mesmo tempo que ele mantinha distância, ela parecia carregar um segredo que ia muito além da aparência frágil. A conversa, que começou leve, com promessas típicas de uma vida perfeita, mudou no instante em que Mariana soltou. Oh! Os olhos de Eduardo se fixaram nela, mas era como se procurasse uma versão dela que não existia mais. Naquele momento, o passado veio à tona. O mistério que rondava a fortuna de Eduardo, dodói que ele sempre ocultou em meio a contratos e sorrisos falsos. A alta sociedade, sempre sedenta por segredos, começaria a vasculhar aquele relato como um raio laser. Vizinhos com copos de vinho apertados entre os dedos, sussurrando entre si. Amigos antigos que questionavam os negócios dele. A imagem de casal perfeito começava a desmoronar ali, diante daquela descoberta. Eduardo, porém, não ia se entregar tão fácil. Seu rosto endureceu. O olhar frio virou arma. Controlador até o último fio de cabelo, ele decidiu na hora que ia preservar a imagem a qualquer custo. Mesmo que para isso tivesse que confrontar Mariana, sua própria esposa, o único lugar onde deveria haver confiança. O silêncio pesado virou quase um grito entre os dois. Nem a chuva lá fora soava mais alto que o estrondo invisível. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Mariana apertava o envelope com tanta força que os dedos começaram a doer, mas não conseguia decidir o que fazer. Eduardo ficou imóvel, como se tivesse vira uma estátua no meio da sala. O silêncio era pesado demais. Parecia que a qualquer momento ia explodir. Foi quando de repente a campainha tocou, forte, insistente, como um soco no peito. Os olhos dos dois se cruzaram, cheios de medo e desconfiança. Quem poderia estar ali naquela hora? Quem saberia do segredo? Ou seria só mais um curioso da alta sociedade faminta por escândalos? Eduardo caminhou até a porta. O coração batia acelerado. Cada passo parecia ecoar no corredor vazio. Quando abriu, a cena parou no tempo. Uma mulher, inundada pela chuva, respirando fundo com os olhos vermelhos e brilhantes de quem já chorou demais, segurava um envelope igual ao que Mariana tinha na mão. Por trás dela, um homem de terno, impassível, com um sorriso frio que parecia sentir prazer em cada segundo do desconforto daquele momento. Eduardo? Ela chamou, a voz embargada. Eu precisava te ver. Isso não pode continuar assim. Eduardo franziu a testa, a tensão escalando, mas a surpresa maior veio logo em seguida.
A mulher se virou para Mariana e disse com uma calma absurda: "Você nem imagina como essa história é verdadeira e dolorosa." Mariana arregalou os olhos, o corpo tremendo como se tivesse levado um choque. O que ela não sabia, o que ninguém sabia até então, era que aquela mulher era ninguém menos que Laura, a irmã desaparecida de Eduardo, dada como morta num acidente trágico há 15 anos. O que parecia uma história de mentira, um segredo guardado, virou um pesadelo real naquele instante. Eduardo engoliu em seco, o nó na garganta apertando até quase sufocar, e por um segundo, tudo o que ele construiu, todos os muros que levantou, ameaçaram cair. O homem atrás de Laura avançou para dentro do apartamento sem pedir licença, tirando do bolso um pendrive. "Tem aqui provas que vão acabar com a reputação desse rei. Toda a fortuna, toda a influência estão manchadas por crimes que ele e..." Laura olhou direto nos olhos de Eduardo, a sinceridade na voz apertando sua alma. "Você achava que aquela morte no hospital tinha sido um acidente? Que ninguém mais sabia? Eu vivi, e aquela noite mudou tudo." Mariana caiu sentada no sofá, o envelope que tinha na mão caindo no chão esquecido. Suas pernas fraquejaram, o coração acelerando, a respiração falhando. Eduardo podia sentir o chão sumindo. A mulher que ele pensava ser sua esposa, a parceira inocente, agora parecia uma estranha. E aquela irmã que ele jurou enterrar no passado, cantava uma verdade que poderia enterrar a ele. A luz da cidade continuava lá fora, fria e impassível, enquanto ali dentro o ar ficou pesado demais para respirar. A chuva lá fora pareceu crescer, batendo com mais força, para quem sabe esconder o barulho daquele estrondo que abalava a vida de todos. E com aquela reviravolta, a pergunta que não queria calar: o que Eduardo escondeu por tanto tempo a ponto de perder a própria irmã? Que verdade devastadora estava naquela pilha de documentos, naquele pendrive? E pior, o que Laura e aquele homem tinham planejado com aquela revelação? Nem o silêncio mais denso poderia conter o caos que estava prestes a explodir. Tudo o que parecia seguro desmoronava naquele instante. E você? O que faria se a pessoa mais próxima da sua vida virasse uma ameaça escondida? Quais segredos você protegeria, custasse o que custasse? A guerra estava só começando ali. A chuva não dava trégua, batia nas janelas como se quisesse arrebentar tudo ali dentro. O silêncio do apartamento era um peso impossível. Cada respiração parecia um grito preso na garganta. Mariana olhava para Laura, os olhos arregalados, querendo entender tudo aquilo, mas o corpo parecia desligado, pesado demais para se mover. Eduardo encarava a irmã, o rosto imerso numa raiva gelada, a máscara de empresário poderoso desmoronando aos poucos. O homem de terno, impassível, segurava o pendrive como se fosse uma bomba. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, um barulho estridente cortou o momento. O som seco de vidro quebrando vindo da cozinha. Os olhos de todos se voltaram para lá. Num estalo, uma garrafa se estilhaçou no chão. Eduardo pisou firme para dentro da cozinha e congelou diante do que viu. No chão, uma figura caída, inerte, o corpo trêmulo, os olhos fechados, rosto pálido e molhado pela chuva que ainda escorria da roupa. Ninguém podia acreditar no que os olhos registravam. Mariana se arrastou até ele, engasgando com o medo. Era o segurança de Eduardo, o homem de confiança que deveria protegê-lo a qualquer custo. Mas o golpe veio quando ele abriu os olhos. Um olhar turvo, vazio, desconectado. A respiração arfava fracamente, pele gelada. Antes que alguém conseguisse ajudar,
O segurança sussurrou, num fio de voz rouca e trêmula. Vocês estão todos errados. O silêncio cortou a sala como lâmina. Cada palavra ecoava no cômodo. Mas o pior ainda estava por vir. O segurança tentou falar de novo, mas tropeçou numa tosse violenta e caiu no chão arfando até silenciar de vez. Logo em seguida, um tremor percorreu todo o prédio. As luzes piscavam, um som surdo e grave tomou o ar. Eduardo correu para a janela. Na rua embaixo, uma agitação fora do comum. Como se o mundo estivesse quebrando lá fora mesmo. No mesmo instante, o celular de Eduardo vibrou insistentemente. Ele olhou. O nome na tela era uma injeção de adrenalina pura. Anônimo. Uma mensagem simples, clara e monstruosa. Mariana foi enviada para a infiltração. Vocês dois nunca passaram de peças num jogo que vocês não entendem. O ar sumiu da sala. Mariana caiu de joelhos, o rosto pálido, a voz falhando. Eu não sabia. Eu pensei que fosse real. Laura se aproximou devagar, a expressão agora cheia de um misto de tristeza e vingança. Ela foi uma criação deles, nunca minha irmã. Eduardo, tudo que você lutou para proteger foi fabricado. Por eles. Por nós. Eduardo virou-se para a mulher que ele amava e não reconhecia mais. Os olhos dela, que antes pareciam de uma pureza inabalável, agora tinham o brilho estranho de uma máscara caída, um segredo que queimava a alma. Nesse momento, o mais chocante não era o segredo da irmã ou o documento. Era a possibilidade cruel de que a própria Mariana nunca fez parte daquela história. Que ela era a verdadeira bomba, um agente, um fantasma, a razão pela qual tudo poderia ruir de vez. Silêncio. Um silêncio que gelava os ossos, e a pergunta que ficou lá, pesada como chumbo, ecoando mais alto que a tempestade. Se Mariana nunca esteve ao lado dele, quem era mesmo aquela mulher? E por que ela estava ali, no lugar de esposa, com um passado que ninguém poderia imaginar? A resposta prometia virar o jogo de vez, mas para Eduardo e para todos ali dentro, já era tarde demais para voltar atrás. A guerra que ele achava que começou no passado já estava dentro de casa, prestes a chamar o desastre. E a cidade lá fora tudo só assistia, indiferente, enquanto a chuva engolia segredos, mentiras e o grito abafado de quem se perde no próprio labirinto. Quem realmente protege a verdade quando a mentira assume o lugar de esposa? E quem vai sobreviver quando essa farsa desabar por completo? O silêncio que ficou depois da mensagem pulsava pesado, como um grito engasgado entre eles. Eduardo olhava fixo para Mariana, como quem tenta decifrar um enigma fatal. Mas só via um fantasma. Laura estava parada na porta da sala, os olhos brilhando entre pena e raiva. Parecia carregar sépulos nas costas. O homem do terno, com o pendrive na mão, soltou um sorriso gelado, como se tudo aquilo fosse um jogo para ele. A atmosfera carregada foi quebrada por um som estranho que vinha do corredor. Passos apressados, vozes abafadas. Eduardo se virou, a tensão subindo como fogo na pele. De repente, a porta do apartamento se escancarou com violência. Do lado de fora, 2 homens da polícia entraram, armados, com expressões graves demais para entenderem direito a confusão que encontravam ali. Um deles segurava um mandado, um papel oficial, que tremia levemente na mão suada. Senhor Miranda? A voz era firme, cortante. Eduardo ergueu as sobrancelhas. O senhor está sob investigação por envolvimento em um caso de fraude internacional e lavagem de dinheiro. Precisamos acompanhá-lo agora.
Mariana engoliu seco, o corpo travado. Laura fechou os olhos por um instante, como se aquela notícia fosse só a ponta de um iceberg que ainda estava por vir. Antes que Eduardo pudesse responder, o homem do terno deu um passo à frente, tirando do bolso um pequeno objeto. Era um celular antigo, daqueles que a gente vê em filme policial meio detetivesco. "Espera!" Eduardo começou, a voz rouca. "O quê?" De repente, a tela do celular se acendeu, mostrando imagens gravadas num hospital. Cenas rápidas, tremidas, mas claríssimas. Eduardo assistiu, congelado. Era ele, numa sala fria, segurando a mão de uma mulher pálida, quase inconsciente. Mas a mulher não era Mariana, era outra. Então, do nada, veio a bomba. "Você nunca amou Mariana, ela não passa de uma substituta." A voz no vídeo era de Laura, mas o que veio logo depois fez o chão sumir de vez. A câmera mostrou algo mais, um documento, datado de 15 anos atrás, revelando que Mariana era parte de um experimento secreto do governo. Uma criação para infiltração em círculos milionários. O mesmo projeto que teria envolvido o desaparecimento real da irmã de Eduardo. "O que você fez com a minha irmã?" Eduardo quase gritou, o rosto contorcido em raiva e desespero. Nesse minuto, o segurança, que parecia perdido no chão, se levantou com um tremor, encarando Eduardo. "Você não quer saber a verdade toda," ele engasgou. "Mas ela está mais perto do que imagina." De repente, as luzes do prédio apagaram. A escuridão caiu como uma lâmina no apartamento. Mulheres gritaram ao longe, carros buzinaram freneticamente na rua. Quando as luzes voltaram, um som cortante ecoou, um sinal de mensagem no celular na mão de Eduardo. Ele abriu e o texto fez o sangue gelar. "Você está cercado. Confie em ninguém. Mariana nunca esteve sozinha nessa história. A próxima peça é você." Eduardo olhou para Mariana, e pela primeira vez naquela noite interminável, o brilho que ele via nos olhos dela era diferente. Era medo, misturado com uma coragem que parecia prestes a explodir. Laura virou-se para os dois, com uma voz mais firme que antes. "Esta não é só uma guerra por dinheiro ou poder. É uma batalha pela verdade que foram ousados demais em esconder." O celular de Eduardo vibrou de novo. Uma foto apareceu ali. Uma cena familiar, o apartamento deles, mas com uma figura sorridente, uma sombra invisível que todos ignoraram. O próprio segurança, olhando para a câmera com um sorriso estranho e brilhante. É como se ele não fosse apenas um aliado ou um traidor, mas algo maior. Algo que Eduardo e Mariana nunca imaginaram. O inverno na cidade podia até continuar frio. A chuva podia martelar as janelas, mas agora, dentro daquele apartamento, o fogo não era só das chamas da lareira. Era uma explosão de segredos antigos demais para morrer. E um aviso claro: ninguém sairia dali vivo do mesmo jeito. E no meio daquele turbilhão, uma pergunta crua ecoava, cortando o silêncio. Quem, afinal, estava manipulando quem? E quantas mentiras mais ainda iriam aparecer? No olho de um furacão que já estava virando tempestade de verdade, o silêncio dominava aquele apartamento, denso como chumbo. Eduardo segurava o celular na mão, o aviso da última mensagem queimando na tela. Mariana estava de joelhos, sem forças, encarando o chão, como se ele pudesse engolir toda a dor daquele momento. Laura observava tudo com aquele olhar que misturava vingança e cansaço. O homem do terno sorriu, frio, como se gostasse do caos que tinha acabado de instaurar. Então a campainha tocou, com uma urgência cortante que parecia um grito no meio daquela tempestade. Eduardo olhou para os olhos de Mariana, viu a confusão e o medo, e um aperto forte no peito lhe deu.
Ele levantou a mão, mas a campainha insistiu, impiedosa. Quem? Eduardo começou, mas a voz falhou. Eu abro. A cidade seguia lá fora, indiferente, mas ali dentro o pesadelo não tinha fim. E o jogo agora começava de verdade. O que vinha depois, ninguém podia imaginar. E ninguém estaria preparado. O apartamento ainda fervia no caos, quando de repente o celular de Eduardo brilhou. Uma nova mensagem, sem remetente, piscando na tela. Ele segurou o aparelho com as mãos trêmulas e o texto cortou a garganta. Olhe atrás de você. A verdade está onde menos espera. O ar parou. Eduardo girou lento, o peito queimando. Mariana, com lágrimas que agora tinham um brilho diferente, continuou. Você foi modelado para ser o que eles queriam. Seu pai nunca existiu. Sua irmã, nem ela. Laura também é uma peça, uma sombra criada para controlar suas ações. O ar sumiu de vez. Eduardo sentiu uma angústia gigante, o esmagar, como se o chão, a parede, o teto, tudo estivesse desabando em cima dele. A verdadeira Laura, antes tão real, desapareceu no nada. E a mulher ao seu lado, a esposa, não era um agente, nem uma substituta. Era a única coisa que tinha permanecido verdadeira naquela vida fabricada. Ou era. Uma explosão no corredor fez a janela estilhaçar. No meio dos cacos, um grupo de homens mascarados invadiu o apartamento. Gritavam ordens em tom seco. O rosto de um deles surgiu para Eduardo, conhecido, mas impossível de reconhecer ao mesmo tempo. Eduardo, a voz fria, acabou o jogo. Ele caiu de joelhos, a dor o consumindo inteiro quando o homem mascarado arrancou a máscara. Era ele mesmo. Eduardo encarou aquela duplicata perfeita, que sorriu com ódio e compaixão, abrindo os braços. Eu sou você. Ou melhor, você é eu. Somos dois lados da mesma moeda que nunca existiu. O que você achava que era verdade,
nunca passou de uma mentira dentro de outra mentira. O coração de Eduardo bateu descontrolado. Está em decidir que você mesmo não existe mais. O telefone vibrou outra vez. Eduardo olhou e viu uma frase final. Qual deles é você? Escolha rápido ou perderá tudo, inclusive a própria alma. O silêncio que veio depois foi apavorante e a noite só começava a revelar o que nunca deveria ter sido mostrado. O silêncio que invadiu o apartamento parecia tão pesado que esmagava tudo ao redor. Eduardo encarava a duplicata dele, o rosto congelado numa mistura de pânico e incredulidade. As imagens na tela giravam rapidamente, deixando um rastro de passado que ele jamais quis lembrar. Ou quisera mesmo que fosse mentira. Mariana caiu no chão, quase desmaiando. Seus olhos buscavam no teto alguma fagulha de paz, mas só encontrava escuridão. Laura, com as mãos tremendo, parecia à beira de um colapso. Mas a raiva não a deixava cair. O homem-máscara continuava ali, com aquele sorriso cru, sem um pingo de compaixão. De repente, uma batida seca na cabeça de Eduardo o fez puxar uma respiração violenta. Ele sequer entendeu como aquilo aconteceu. Caiu para trás, a visão turvada, como se a mente fosse explodir. O que veio depois mexeu com tudo o que ele acreditava saber. Quando abriu os olhos, não estava mais naquele apartamento. Nada das luzes, dos documentos, nem dos rostos conhecidos. Estava numa sala branca, fria. Ela segurou a mão dele, com tanta força que quase doeu. Eu tentei te proteger, disse ela, a voz ainda trêmula. Tudo isso, esta farsa toda, não é só sobre mentiras. É sobre nós, sobre quem somos de verdade. Eduardo piscou, tentando juntar as peças que desapareciam em névoa. O que está acontecendo? Laura olhou para ele, com um misto de pena e urgência. Você não é Eduardo Miranda. Pá! As palavras caíram como uma bomba no peito dele. Você foi criado, moldado para ser um homem que jamais existiu. Você é uma cópia, um clone, Eduardo. Eu sou sua gêmea verdadeira. Batemos geneticamente, mas ao contrário do que dizem, você é a falsificação. O frio da sala invadiu cada centímetro do corpo. A cabeça latejava, e ele mal conseguia respirar. E a Mariana? Ele perguntou, quase engasgando. Laura desviou o olhar. Ela nunca te amou, porque ela não podia amar quem você realmente é. Ela era a única que sabia da verdade desde o começo, e conspirou para que você acreditasse em tudo. A Mariana que você chamou de esposa é a maior mentira de todas. Uma encenação criada para você mesmo aceitar sua prisão. O corpo de Eduardo tremeu. Um nó tão forte se apertou na garganta que as lágrimas vieram, escorrendo silenciosas. Lá fora, o barulho dos passos se misturava ao som do coração dele batendo descontrolado. Então, a porta da sala se abriu com um estrondo, e no batente, uma figura que ele jamais imaginou ver vivo. Bem-vindo ao verdadeiro jogo, Eduardo. Era o homem do terno. Mas ele não estava só. Atrás dele, a real Mariana entrou, viva, inteira, olhos cortantes, cheios de fogo e mágoa. Eu te avisei, disse ela, passando a mão pelos cabelos molhados. Somos peças descartáveis, mas você é o tabuleiro. Naquele momento, um estrondo sacudiu a sala. Um alerta vermelho piscou nas telas atrás do homem do terno. A máscara caiu de vez.
Ninguém era quem parecia. Nem eles. A pergunta que ecoava, agora mais alta do que nunca. Quem era Eduardo, afinal? O herói? O monstro? A mentira? Ou o remédio para um futuro que ninguém imagina? E no meio disso tudo, só uma certeza. Nada, absolutamente nada, seria como antes. O jogo só começava. O silêncio ficou mais pesado ainda depois daquela frase. Nada. Todos os olhos grudados em Eduardo, que mal conseguia piscar. As mãos tremiam, o peito queria explodir. O suor escorria pela testa num fio frio. Laura apertou a mão dele, tentando passar algum conforto, mas o clima era gelo puro. De repente, a porta da sala abriu com força, rangendo como um navio velho no mar. Todos se viraram, surpresa e tensão tomando conta. Ali, parado no batente, estava um homem. Não qualquer homem. Alto, magro, pele pálida demais para o ambiente quente. O rosto dele. Eduardo sentiu o ar sumir. Era ele. O homem que segurava o pendrive se afastou, observando o panorama com um sorriso amargo. A delegada Ana Torres também ficou rígida, pronta para agir. Mas ninguém tocava a palavra. Então, o Eduardo que estava ali, o real, engoliu seco e olhou fixo para o intruso. Como você está aqui? A voz saiu fraca, quase um sussurro. Quem é você? O estranho brincou com os dedos. Eu sou o que eles tentaram apagar, o erro no experimento, a versão que eles esconderam. O coração de Eduardo parecia querer arrancar do peito. A cabeça latejava, as imagens anteriores explodiam de novo. Laboratórios, cientistas, manipulações. Mas agora, uma verdade absurda, cruel, esmagadora. Ele não era um clone só. Havia mais. E um deles estava ali, diante dele, pronto para rasgar tudo. Você quer dizer que não sou único? Eduardo gaguejou, o medo fazendo a voz falhar. Exato, somos múltiplos, versões de uma mesma mentira. O outro disse, ombros caindo. Um riso torto escapando. Isso é um experimento, um ciclo sem fim, e a última bala é a única escolha verdadeira que temos. Mariana verdadeira caiu para trás, apoiando a mão no peito, os olhos cheios de lágrimas e fúria. Eduardo cambaleou, sentindo tudo girar, a vida dele escorrendo por um corte invisível. A porta da sala se fechou com estrondo, deixando o som dos passos de alguém desaparecendo pelo corredor. O homem-máscara, o clone, a impostora, todos ali, perdidos. Como fantasmas em meio a uma tempestade sem sentido, e no final só sobraram palavras que queimavam a pele. Vocês nunca foram pessoas, nunca foram um casal. Foram experimentos, um jogo de sombras e luz. E agora? Nós vamos existir ou não? Eduardo olhou para o chão, a visão turva. A dor latejava, a dúvida esmagava. Ele já não sabia mais quem era. E o pior, não sabia se algum de todos aqueles eus tinha alguma chance de sobreviver. A chuva cair do lado de fora, impassível, lavando as ruas com frieza. Mas ali dentro, o fogo virava cinzas de um passado que não podia morrer. O que resta quando não há mais você? E o que fazer quando os fantasmas dentro de você começam a lutar entre si? O jogo agora era pessoal demais.
Naquela escuridão repentina, um estalo seco ecoou de dentro do quarto ao lado. Eduardo congelou. Todos os olhos se voltaram para a porta. O homem do terno franziu a testa, curioso, mas ninguém se mexeu. De repente, a porta se abriu sozinha. Uma luz fraca entrou e uma menina apareceu. Uma menina pequena, talvez com uns 6 anos, os cabelos desgrenhados e os olhos fundos demais para uma criança tão jovem. Olhos que devoravam a alma com uma intensidade cruel. Ela! Quem é essa? Laura sussurrou, engolindo o terror. Mariana verdadeira recuou, o rosto pálido como um lencinho. Eduardo sentiu algo quebrar no fundo do peito. Os passos da menina eram lentos, pesados. Ela olhou para cada um deles, parada, imóvel como um fantasma vivo. A Mariana impostora deu um passo à frente, os olhos brilhando de um ódio que parecia fogo. Não pode ser. A menina sorriu, um sorriso vazio, sem brilho, um sorriso de quem carrega só dor, e apontou para Eduardo com o dedo fino e tremido. Você pensou que eu não existia. O coração dele parou. Aquela voz, aquela entonação, era tão familiar, e ao mesmo tempo, um corte rasgando sua mente. Quem? Você é... A voz sumiu, esmagada pela revelação. A pequena garota deu um sorriso cruel. Eu sou você, a verdadeira, a versão original que eles escondem. Você não é um clone, nem uma cópia. Você é o experimento falho. O homem do terno recuou, corado pela surpresa. Mas antes que pudesse falar, a menina continuou. Tudo isso que você viveu, todo esse show de espelhos, para que ninguém percebesse que você sempre foi o erro. Projeto que deram como perdido. Laura apertou a mão de Eduardo. Meu Deus! A Mariana impostora soltou uma risada sombria e desesperada. Então, isso é verdade? Por que contar agora? A menina virou os olhos para ela desdenhosa. Porque, diferentemente de você, eu tenho algo que você nunca teve. Verdade e vingança. Nesse momento, a verdadeira Mariana entrou cambaleando na sala, segurando a barriga. Sangue escorria entre os dedos. Eduardo sentiu as mãos formigarem, um calor estranho subindo pelo braço, como se algo dentro dele despertasse pela primeira vez. De repente, ela avançou, e antes que alguém pudesse reagir, jogou as mãos na frente do rosto dele. Um choque elétrico o atravessou, jorros de dor congelando seu corpo. Ele caiu de joelhos, o universo girando. Vocês, todos vocês... A voz dela adulta, raspada como ferro, não sabiam da parte mais importante da história. Silêncio. Todos prenderam a respiração. O que ela quis dizer? Então, com um último suspiro de força, ela revelou. Vocês são parte da mesma vítima e do maior monstro que criaram. E então, o homem virou-se para ele, com aquela risada estranha, sombria e cheia de promessas de destruição. Chegou a hora de decidir. Você é o filho que morreu ou o monstro que ele sempre quis que você fosse? O chão parecia se abrir, e a guerra, que todos acreditavam estar dentro daquele apartamento, agora revelava um campo infinito. Eduardo engoliu seco, porque a verdade, a verdadeira verdade, estava apenas começando a rasgar a superfície. Eduardo caiu de joelhos. Uá! O peito queimando como se uma lâmina invisível tivesse fincado ali. Cada gota de chuva contra a janela parecia um soco na alma. O silêncio virou um grito preso, sufocante.
As máscaras, as verdades falsas, tudo desmoronava em segundos diante dele. Na sua frente, a verdadeira Mariana respirava com esforço, o rosto pálido, marcado pela dor e pela revolta. Laura segurava a mão dele, os olhos dela ardendo de uma mistura de cansaço e esperança. A menina, aquela sombra do passado, sumira no nada, levando junto o peso monstruoso da revelação. O homem do terno, derrotado, desaparecera nas sombras do corredor, seu sorriso gelado agora apagado. Os agentes armados se retiravam. As sirenes pareciam distantes demais, como se o mundo lá fora tivesse parado para assistir àquele espetáculo cruel. Eduardo sentia as pernas bambas, a cabeça latejando, o coração quase parando. Ele olhou para Mariana, a mulher real, e pela primeira vez, desde toda aquela escuridão, sentiu uma ponta de luz. Um fio frágil, mas poderoso. A verdade, por mais dura, era a única coisa que poderia salvar o que ainda restava. "Eu não sei mais quem eu sou", murmurou, a voz embargada, o olhar perdido no vazio. "Mas sei que juntos podemos tentar." Mariana apertou sua mão com força, o olhar firme rompendo a desesperança. Laura se aproximou, sorrindo suavemente, como quem sabe que a batalha acabou, mas que a guerra dentro deles seria eterna. Lá fora, a chuva